Vamos explicar quem é o Tom Campbell em português mesmo, para a galera já entender e saber o que vai acontecer com a vida deles a partir de poucos minutos aí. Então, o Tom, ele é um físico americano, né? E ele estudou física nuclear, fez pós-graduação e estava fazendo doutorado, e ele descobriu a meditação, tá? E ele ainda estava dando aula e estudando nessa época, fazendo o doutorado dele. E ele tinha pouco tempo para dormir, com todas as coisas que tinha para fazer. E ele acabou descobrindo a meditação num cartaz, você deve ter visto alguma coisa sobre isso já também. E ele, na primeira tentativa de meditar, ele foi num treinamento de meditação básico transcendental lá, meditação transcendental, e ele teve um sucesso muito grande. Ele mergulhou e teve umas experiências, e para ele tinha passado pouco tempo, e quando ele viu, já tinha passado mais de 1h30, já estavam chamando para ir embora, ele achou que tinha perdido alguma coisa, e começou a se aprofundar nisso. E ele rapidamente descobriu que ele podia resolver problemas de código, porque ele já trabalhava com programação, com computador, na época ainda com cartão, era algo muito difícil encontrar erros. Ele descobriu que ele conseguia chamar no estado meditativo, na mente dele ele conseguia ver a listagem da programação e conseguia pedir para mostrar os lugares onde tinham erros. Então marcava numa cor diferente os erros. E aí ele vinha para cá, anotava os erros, ia lá, corrigia, trocava os cartões e o programa funcionava. E ele ficou tão bom nisso que todo mundo vinha pedir para ele corrigir os programas deles, o que é muito mais difícil, porque você não entende a lógica dos outros. Mas ele não tinha que entender. Ele chamava o programa do outro na tela, pedia os erros e marcava e passava para as pessoas. E o curioso para ele era que ninguém queria saber como é que ele fazia, mas todo mundo vinha pedir para ele, né? E então isso mostrou para ele que a realidade tinha algo além daquilo que um físico materialista normalmente pensa que tem. Ele falou, tem toda uma área da realidade aí que eu desconhecia e que interage com esta, eu não consigo afetar aquela, mas de lá eu consigo afetar aqui. Eu consigo ver coisas lá que impactam resultados aqui. E ele em seguida entrou em contato com um livro do Robert Monroe, porque o chefe dele deu, e o Robert Monroe fala de viagens fora do corpo. Projeção astral. Projeção astral. Legal. Eles acabaram indo lá para conhecer na Virgínia, na propriedade rural que ele tinha lá, porque ele convidou esses cientistas, vários da mesma empresa que o Tom trabalhava nessa época, e para ir lá, e conversaram, deixaram eles fazerem as perguntas que queriam, e ele acabou convidando se alguns deles tinham interesse em ajudá-lo a montar um laboratório. Ele tinha uma carcaça de um laboratório que não estava equipado e que o Tom, mais um outro engenheiro, o Dennis Menerick, engenheiro elétrico, os dois se propuseram a trabalhar com ele. E começaram a trabalhar com ele. Então, essa altura ele já tinha saído da universidade, estava trabalhando na indústria, que trabalhava com a NASA, com o Departamento de Defesa, com simulações de foguetes e mísseis. Mas ele começou a trabalhar todo santo dia também, depois do expediente, ele e o colega dele pegavam uma moto e iam para o laboratório, montar o laboratório. E começou a experimentar com a consciência, em troca do Robert Monroe explicar para eles como é que fazia a tal da viagem astral, que o Robert Monroe chamava de viagens fora do corpo. E eles começaram a fazer experiências com isto, né? E o momento em que ele ficou convencido de que a realidade maior era real foi quando depois de muito treinamento, eles chegaram a desenvolver a capacidade de fazer viagem astral quando queriam, né? Um estado alterado da consciência, e os dois combinaram de ficarem em boots isolados, de isolamento, o Dennis num e ele no outro, e sair e se encontrar em cima do telhado em forma astral e fazer uma viagem juntos. Porque até então eles estavam fazendo experiências isoladas. Sim. Ele sempre na dúvida se aquilo podia ser algo da mente dele apenas. Mas eles fizeram essa viagem em conjunto, e em cada cabine separada, eles não tinham acesso um ao outro, mas tinha microfone lá e estava gravando. Então eles tinham se treinado o suficiente para estar fazendo a viagem e estar falando aqui, né, no corpo, o que estavam fazendo lá. Então ele estava fazendo a viagem e falando aqui. Então, e o Robert Monroe estava gravando lá na cabine a gravação dos dois, o sinal de cada um. Tá? E aí depois que terminaram, sei lá, viajaram 1h30, né? Experimentaram de tudo, conversaram, aí saíram correndo da cabine e foram ver o que tinha acontecido. E aí, como é que é? O que deu? Aí o Robert Monroe não respondeu, ligou os dois rolos de fita juntos
E aí parecia que eles estavam falando um com o outro na fita ali, entendeu? Falaram 1h30, trocando ideia. O que um estava falando, o outro estava respondendo, fazia todo sentido com a coerência do negócio. E quando eles viram que eles não só experimentaram aquilo juntos, eles, vamos dizer, eles interagiam lá no astral, mas aqui no físico estava gravado numa fita tudo que eles foram dizendo que estavam fazendo, enquanto faziam, sem ter chance de combinar nada. E aí para eles se tornou real, né? Ele falou, olha, não resta dúvida agora, porque contra esta evidência eu não tenho o que dizer. Então vamos retomar aqui, para que o Tom Campbell vai entrar ao vivo aqui contando isso, ex-cientista da NASA, para todo mundo que tem chiliquinhos com ciência e espiritualidade. Ele era um cientista ele se formou em bomba nuclear, é isso? Não, física nuclear. Física nuclear, desculpa. Física, me veio a bomba na cabeça, que não tem nada a ver. É física nuclear. Então ele era um cara extremamente científico, assim, não tinha zero de acreditar na espiritualidade, porque quem zero menos que zero até, né? Ele era e fazendo esse experimento que você relatou, colocaram ele e mais um outro ali em quartos separados e existia alguma coisa no teto, né, desse lugar. E eles saíram... É um microfone. O microfone estava lá do teto pendurado para eles poderem falar, mas eles saíram em forma astral, atravessaram tudo, a cabine de isolamento, o teto, e foram para cima do laboratório e se encontraram voando lá em cima. Relataram a mesma coisa nesse encontro astral. Aí dali, desse experimento científico, no caso, totalmente científico, eles entenderam que existe uma coisa maior do que a própria mente, do que o que a gente sente, do que o Alê, do que qualquer coisa aí. Tudo aquilo que eles faziam no astral, se você quiser chamar assim, eles experimentavam todo tipo de coisa individualmente. A partir do momento que experimentaram em conjunto e confirmaram, né, sem conhecimento do outro, de uma forma totalmente isolada, e que viram que coincidia, eles fizeram viagem, passearam, foram ver coisas, falaram com pessoas, 1h30 viajando e batendo, né? Então, registrado em gravação. O Instituto Monroe ainda tem as gravações até hoje. Acredito até que esteja no YouTube. Precisa localizar. Mas isso foi a prova final. E aí eles continuaram trabalhando, desenvolveram uma série de coisas. E ele acabou saindo do Instituto, né? Depois os laboratórios Monroe viraram Instituto Monroe, e ele acabou saindo, mas ele continuou pesquisando. Ele pesquisou durante 35 anos até chegar a uma conclusão, porque ele queria saber, como físico, qual era o funcionamento da realidade, qual era o impacto da consciência, e visto que ele era fundamental. Então ele queria explicar a relação entre a consciência, a realidade e o que era a consciência. Ele trabalhou duro durante 35 anos investigando, né, a realidade maior, fora desta, né, de forma repetitiva, fazendo experimentações, indo e voltando, mudando uma coisa, mudando outra, e até chegar à conclusão e criar e escrever esta trilogia de livros, My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, onde ele explica o funcionamento da realidade, o nosso funcionamento da realidade, propósito, o que estamos fazendo aqui e como é que nos relacionamos, né? O que movimenta a realidade, por que ela existe, né? Ele foi fundo, né? E ele fez o livro falando sobre consciência. É só mostrar o livro, então. Isso, tá bom, bispo. Porque esse livro aqui, ele é mundialmente conhecido, né? A capa... E aí a capa, tá escrito aqui, My Big Toe, e aí tem um dedão aqui, tá? É que toe, em inglês também seria dedo, né? Nesse caso. Só que aqui, então, seria o toe, que é T-O-E, seria teoria de tudo em inglês. Que é teoria of everything, certo? Por isso que ficou minha grande teoria de tudo, tá? Que é basicamente isso, a ideia dele. Por que é a teoria de tudo? Porque se você entende a consciência, você entende a realidade em que todos nós estamos. Então, basicamente, foi isso que ele perseguiu, tá certo? É isso aí. E com humor, né? Isso é outra coisa importante, porque ele, ao longo de todo o livro, né, é um assunto pesado, profundo, por assim dizer, mas ele põe humor, porque você está falando coisas como o ego. O ego é incômodo para muita gente, mas ele o tempo todo com humor. Quando ele incomoda algo do ego, ele fala, olha, eu sei que isso não é para você, mas eu sei que você deve ter um amigo para quem isso vai ser útil, então eu estou explicando aqui. Ele brinca muito, faz várias brincadeiras ao longo do livro e começa na capa.
dedão do pé, big toe, né? Grande dedão. Dedo da mão é finger, dedo do pé é toe. E toe é theory of everything, como você falou. Então, ele explica absolutamente tudo sobre física, metafísica é uma teoria unificadora da física, da metafísica e da filosofia. Então, assim, tem tudo. Para o pessoal entender o que vai acontecer daqui a alguns minutos, em quantos lugares? Ele vai para o mundo inteiro dar palestras, sim, né? Sim. Eu não sei te dizer em quantos, mas ele já teve na Índia, inclusive. Foi chamado até na Índia para dar palestra lá também. Estados Unidos, de Estados Unidos, a Alemanha, Inglaterra, Espanha. Ele vai na Espanha. Talvez seja o último evento dele fora do país, que ele está com 80 anos, ele fez 80 anos em dezembro, e ele está assim, reduzindo o número de viagens um pouco para não ficar... As pessoas me perguntam quando é que ele vai vir. Talvez venha, não é impossível, mas ele está reduzindo. Claro. Eu trouxe ele em São Paulo em 2019, em agosto, tive essa chance, foi muito bacana. Então ele já esteve no Brasil também, e teve na França, aquele vídeo que eu te passei, de Marseille, ele já foi várias vezes também na França. Então ele está mundialmente aí, as pessoas estão muito interessadas, e ele tem um canal no YouTube também, com uma boa audiência lá, tem centenas de vídeos, ele abre tudo, está tudo explicado, está explicado aqui a detalhe, mas ele não rejeita nenhuma pergunta. Ele faz as apresentações, abre tipo um satsang, né? Que muitas pessoas conhecem por esse nome, ele abre, pergunte o que vier, e o que vier ele responde. Então, assim, é uma pessoa muito aberta, assim, praticamente um guru. Ô Mário, só para explicar para as pessoas, aqui no Brasil você seria então o tradutor oficial, seria isso, do Tom Campbell, é isso? Eu represento ele em todos os níveis, faço tudo, inclusive faço apresentações, faço palestras. Mas no Brasil? No Brasil, em português. Sim, tá. Em português, e assim, então tem audiência grande em Portugal e outros países também, mas o grosso é Brasil, sim. Então em português, porque assim, eu estava comentando antes, eu não pretendia chegar a tudo isso, estava pensando em traduzir quando eu comecei, mas as oportunidades foram se abrindo e era muito difícil, que nem a gente vai ver aqui, tem uma certa dificuldade, você interrompe para fazer tradução, e para legendar é muito difícil. Então eu acabei falando, eu conheço aqui, vou começar a falar, eu não tenho dificuldade, né? Então comecei a representá-lo em português. Então eu participo de muita, que nem estou aqui agora, já participei de vários outros, e eu acabo sendo uma representação em português. Eu sou a embaixada do Tom em português. Tá, e com relação ao trabalho dele, o que mais te impactou? Qual que foi a grande virada de chave que você deu quando você falou, caramba, tem alguma coisa aqui no que esse físico escreveu? Olha, para começar, quando eu comecei a ler os livros, o que mais me impactou de início foi que ele logo de cara fala para você não acreditar em nada do que ele está dizendo. Não é para você acreditar em nada. Você já está cheio de crenças que você nem sabe que tem, né? E se você pegar e ler 3 livros e acrescentar mais essa pilha de crenças, você não vai ficar melhor do que antes. Então, a melhor atitude aqui é mente aberta e cética. Aberta para considerar novas possibilidades, novas ideias, e cética para simplesmente não sair acreditando em tudo. Aí o que você tem que fazer? Verificar se você já tem uma experiência de vida. Eu, como no meu caso, eu já tinha uma boa experiência de vida quando eu comecei com isso. Você começa a olhar para os dados da sua vida e ver, nossa, isso aqui explica aquilo ali. Então eu tinha experiência, tinha dados, e assim, a coisa começa a fechar. Então você fala assim, minha Nossa Senhora, né? E assim, tem coisas que eu não tive experiências como ele teve, né? E para essas eu guardo o que ele descreve como uma possibilidade muito real, porque hoje eu boto muita fé na qualidade do trabalho dele, mas tem coisas que eu não experimentei, e tem coisas que eu experimentei e que eu sei que é assim, né? Então, o meu maior aprendizado quando teve aquela situação com o falecimento da minha esposa foi que tudo na vida, isso veio como resposta para uma pergunta no momento desesperadíssimo que eu fiz, e a resposta veio, é para você aprender, tá? Foi isso. Porque eu estava questionando o porquê daquilo tudo, claro, que era uma coisa de virar do avesso, né? E veio essa resposta. Eu fiquei chocado na hora, porque eu ouvia o meu próprio pensamento, eu não ouvi vozes, né? Eu ouvi uma resposta, e ela não era minha, né? Então, eu aprendi isso por mim mesmo, né? Eu tive essa situação, aquilo me fez sobreviver os 6 meses de sofrimento seguintes, porque eu estava buscando o que é que eu tinha para aprender naquilo tudo. E foram muitas coisas, E eu entendi que era para mim aprender,
para todo mundo envolvido aprender e que tudo que acontece para todo mundo é para aprender. A coisa foi ficando meio evidente dessa forma. E aí, quando você começa a pegar isso, entre outras coisas, essa é bem chocante, ficou bem marcada. E aí você começa a entender, no que ele está explicando aqui, que esta realidade é criada para aprendizado da consciência. A consciência está evoluindo através de experiências aqui, experiências interativas uns com os outros e com a vida e com as situações da vida. Então ele explica isso. E aí você fala, não, tudo bem, essa daí eu já sei, mas agora eu entendo como e por quê, né? E por aí vai. Agora, essa questão toda, o que me facilitou muito foi essa limpeza, porque assim, você também, quando vai lendo o livro, você vai fazendo uma limpeza das crenças que você tem e nem sabe que tem. Eu achava que eu era isento, que eu era meio cientista, que eu não tinha crenças, e descobri um monte delas, né? E fui limpando, né? E fui substituindo por coisas que faziam sentido com as informações que eu tinha e coisas que fazem sentido eu guardar para o momento que eu tiver essa experiência. Mas foram muitas coisas. E esse fato de falar de uma forma racional, porque eu nem considerava, como engenheiro que eu era antes, eu tinha um ego bastante razoável, eu me considerava bem inteligente e era, né? Não quer dizer que eu não era, mas eu achava que tudo que eu conseguia era por minha inteligência. Eu não acreditava em nada mais disso. Eu não percebia que a minha intenção impactava. Junto com a minha ação, estava impactando nas coisas que eu fazia. Eu não percebia que eu estava tendo intuição. Eu sempre chegava para um raciocínio lógico que aquilo devia ser algo da minha mente. Mesmo eu era tão bom que a minha mente, mesmo quando eu não estava percebendo, ela trabalhava coisas para mim e resolvia para mim. E pode ser que parte fosse até. Mas assim, hoje eu sei que tem intuição, né? Eu sei que eu posso receber respostas de perguntas colocadas. E isso eu descobri assim, compreendendo e passando a observar e a experimentar. Então são coisas bem importantes, né? A meditação, né? A importância, o uso da meditação e por que ela é colocada com zero misticismo, tá? A meditação é uma forma de você entrar em contato com o ser, com a consciência que você realmente é, né? E se aproximar mais dela e das propriedades que ela tem, porque a consciência nos conecta a todos, né? Sei lá, não sei se fui muito longe, mas eu me empolgo. Não, é isso aí. Não, foi bom. O assunto. Foi bom. Você considera que a realidade nossa, física, que a gente vive, ela é virtual? Considero assim, hoje, cada dia menos eu tenho qualquer dúvida a respeito. E assim, os antigos já falavam em sonho, maia, ilusão, né? E ninguém se importava. Agora, quando você fala que é virtual, tem um monte de gente que fica arrepiada, brava, irritada. Se a física quântica chegou à conclusão que as partículas são informação sobre posição, velocidade, spin, massa, carga, é uma nuvem de informações de possibilidades e probabilidades, porque eles nem sabem onde as partículas estão. Eles calculam distribuições de probabilidade. E na hora que o observador vai lá checar com o instrumento, a partícula aparece no lugar que ele vai olhar. Sabe o que é isso? Exatamente como você está fazendo num videogame, entrando num corredor, abrindo uma porta, aí o quarto fica visível para você. Então, e outra coisa, você com uma consciência, uma parte da fonte, com propriedades similares de criar realidade, toda santa noite você cria uma realidade no seu sonho. O que é aquilo? Outro nível de realidade virtual, em muitos casos criado por você mesmo. Tá? Então você está criando realidade virtual durante o seu sonho, por exemplo, né? E você pode até fazer isso e entrar em contato com tudo isso usando a própria imaginação. Você começar a visualizar coisas e você, com um determinado objetivo, aliás, é sobre isso que é o Parque do Tom, é uma outra forma de, em vez de apenas usar a meditação, usar a visualização, a imaginação para penetrar nesse mundo além deste que a gente vê normalmente com os olhos do Avatar. Vamos mostrar isso aqui também, por favor, ó. Parque do Tom, que é um outro livro aqui, ó. Imaginalidade Virtual. Olha aqui, ó. Que legal. Tá vendo, ó? É um livro de práticas para a evolução da consciência e do lado intuitivo da pessoa. Só práticas. Usando essa técnica que eu estava descrevendo da imaginação e da visualização. Uau. Aliás, tem várias imagens aí que é para ajudar a criatividade. A descrição é muito útil também, porque ela também ajuda a estimular uma descrição bem detalhada do ambiente. É um ambiente virtual, né, que o Tom criou em outro nível de realidade, né,
e que você pode acessar e experimentar um ambiente seguro para brincar, inclusive de viagem astral, né? Quem tem medo, o que eu vou encontrar? Bom, vai para o Parque do Tom, e lá é só um parque, não tem perigo de ter nada É o Parque da Mônica, assustador é o lá. Parque do Tom. É, isso aí. Você vai mais, é mais seguro. Tem esse medo, é plausível, né? Da pessoa ter medo de sair do corpo e cair num brau, sei lá. Veja, o Tom costuma explicar isso da seguinte forma: todo medo que tudo que você encontra lá que causa medo é um medo que você levou daqui e está. Porque lá é um mundo mental. O mundo da consciência é um mundo mental. É que nem o mundo do sonho, né? Você está criando as coisas, sejam elas simpáticas, agradáveis ou desagradáveis. Então, a melhor coisa que, aliás, né, você faz antes de entrar nesse mundo é limpar suas crenças e medos. Porque senão você corre o risco e vai levar com você seus medos e suas crenças e criar coisas aterrorizantes. Então, esse medo tem fundamento porque se você tem muitos medos, você vai levá-los com você. Sim. Se você se livrar dele antes, você vai chegar num lugar mais limpo. Você não precisa ir numa coisa que... Não precisa criar lá nada que seja desagradável, nem visitar nada que seja desagradável. E aí, nesse momento, o Parque do Tom tem essa vantagem porque é um ambiente... Ele vai descrevendo e você vai entendendo o que é e você mentaliza de ir para lá, visualiza ir para lá. E lá é um ambiente de brincadeira, de teste, onde você sabe que vai estar tranquilo. Legal. Ajuda nesse caso também da questão do medo, né? Para quem ainda não se livrou. E a gente não tem certeza. Como é que você tem certeza que você não tem mais nenhum medo na vida, né? Ah, nunca teve.